Olá a todos que são família nesse canal, sejam inscritos ou não. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Júnior, sou responsável por esse canal de mensagens de motivação e de esperança, onde Cryo é o nosso tema principal, e dando continuidade à série de canalizações no Havaí, na antiga Lemúria. Então nesse vídeo de hoje, antes de começar efetivamente a falar da Lemúria e dos Pleiadianos, Cryo vai fazer uma elucidação sobre quem realmente nós somos, como é que nós pensamos e como é que nós somos condicionados a ser. Isso é importante. E com base na doutrinação que nos fazem, ele faz um relato importante sobre o muito que os historiadores e cientistas principalmente ocultam de nós. Ou seja, tudo aquilo que foge da lógica linear é ocultado, é escondido, né? Então por isso que nós nos acostumamos com a história, com aquilo que nos ensinam a pensar dessa forma. Nós estamos doutrinados. Então ele pede que a gente abra a nossa consciência, expandir essa consciência, senão é difícil fazer o entendimento daquilo que ele está querendo nos passar, principalmente numa história como Lemúria e os Pleiadianos. Cryo sempre nos fala, sempre que é possível, ele usa metáforas, assim como Jesus fez na época dele por parábolas, para facilitar ao máximo o entendimento para todos os níveis de consciência, para que todo mundo, não importa da maneira como pensa, não importa o seu entendimento, consiga absorver ao máximo possível das mensagens e ensinamentos que ele está passando. Cryo faz um relato fantástico sobre a nossa alma cósmica, que é o nosso tão conhecido eu superior, ou a nossa parte mais elevada e que está próxima de Deus, que tem Deus no interior. Que nós temos alma sim, mas somente um pedaço dessa alma, desse eu superior, está conosco aqui nesse corpo físico, nesse planetinha azul. Que a nossa alma cósmica, ela reside em todo o universo. Que a nossa alma cósmica, ela viu a criação do planeta e de muitos outros planetas aí, galáxias. Então, ou seja, nós somos muito mais do que aquilo que fazem com que nós acreditemos que seja. A gente precisa ir além disso, a gente precisa abrir essa percepção para ter esse entendimento. Que a série de mensagens que Cryo nos traz tem esse objetivo, nos mostrar que nós somos muito mais do que isso. Agora, se você não acreditar nisso, não for buscar, você não vai ter esse contato pleno com o seu eu superior, porque você não acredita nem que ele exista, ou como ele existe. Então Cryo nos traz essas definições e essas explicações para facilitar esse entendimento e nos aproximar de quem nós verdadeiramente somos. E Cryo também fala sobre Gaia. Que é Gaia, é a consciência do planeta, é a união de todos os elementos da natureza. Então Gaia é uma alma coletiva, ela fala e pensa por todos, e isso é fantástico. É a natureza se expressando através da consciência coletiva. Então ele fala que Gaia, essa consciência, vem cooperando com os seres humanos desde a criação do ser humano, da vida aqui no planeta Terra. Então é importante essa conexão, por isso que ele traz muito isso nas suas mensagens, essa conexão do humano com Gaia, essa consciência que vibra, que pulsa no nosso planeta e que tem sempre a vontade de nos apoiar. Assim como a consciência de Gaia está se expandindo, é importante que a gente acompanhe essa expansão, senão você não consegue conviver o humano com uma consciência limitada com uma consciência de Gaia expandida. Então nós precisamos também expandir a nossa consciência para poder viver em harmonia com essa consciência do planeta, com essa evolução que o planeta vem passando. Porque ele vem tratar que os Pleiadianos trouxeram os primeiros ensinamentos da luz. Foi aí que começou efetivamente os ensinamentos da luz nesse nosso planeta. E quando começou a se formar efetivamente o nosso acástico de luz, os nossos registros acásticos a partir da chegada e da semeadura dos Pleiadianos no planeta. Cryo nos fala também sobre a importância que as canalizações têm na vida das pessoas, desde que ele começou a canalizar com Lee. E até por isso eu fiz uma enquete na aba comunidade do nosso canal, pedindo que vocês, aqueles que se interessarem, é lógico, façam um relato do que influenciou as suas vidas, o que as canalizações de Cryo traz para vocês de bom, de positivo, né? E o que vocês estão mudando, qual a reflexão que vocês estão fazendo a respeito. Então, alguns já responderam lá, aqueles que quiserem participar, por favor, façam, coloquem seu comentário lá. E eu pensei que depois eu vou trazer essas mensagens
como fundo de tela dos vídeos, é lógico, daqueles que autorizarem. Estou estudando isso ainda, mas acho que é importante dividir com a família essa energia e o quanto que as vidas das pessoas está sendo mudada, está sendo influenciada pelas canalizações de Cryo. E para finalizar, Cryo faz uma parábola sobre a criação da vida para que a gente consiga ampliar um pouco o nosso entendimento a respeito. E por aí vai. E entra em Lemúria, os Pleiadianos, é muita informação. Então, como o Cryo sempre diz, não importa o local e nem quando foi dada a mensagem, a energia é sempre do agora. A energia é agora, acontece agora. Que ele sabe quem está ouvindo, que ele sabe quem está lendo e principalmente que ele sabe quem nós somos. Então vamos juntos nessa jornada. Eu sou o Júnior. Namastê a todos. Saudações, meus queridos. Eu sou o Cryo, do Serviço Magnético. Já dissemos isso tantas vezes, eu sei onde estou. Você sabe? Você realmente sabe? Na noite passada, em um evento menor, para aqueles que vieram, a maioria mulheres, para literalmente iniciar esta energia em particular. A noite passada, eu falei sobre isso, e eu falarei novamente, e outra vez, e outra. Há 28 anos atrás, quando meu parceiro abriu sua mente para o potencial de que havia mais, algo mais aconteceu. Um lento processo de educação dele para uma aliança com este que é Cryo. Uma aliança que cresceu em confiança, em amor, natureza apropriada e até mesmo lógica. Que o mundo inteiro celebrava coisas como oração, o Deus único, profetas, aqueles que são capazes de fazer curas, mensagens que vêm do outro lado. O planeta inteiro, de alguma forma, acredita na continuação da vida, todas essas coisas. E, no entanto, a ideia de sentar-se em uma cadeira e ter uma conexão direta não era necessariamente aceito. E demorou muito tempo para ele perceber que os apóstolos eles mesmos, os profetas eles mesmos, todos estes seres humanos que receberam a informação estavam canalizando. Como mais você chamou isso? Como mais você chamaria? Quando vocês têm um livro escrito por homens e mulheres e chamam isso de as palavras de Deus, como mais você chamaria isso? São as palavras de homens e mulheres sob a influência da canalização. Chame como quiser, dê qualquer nome que você desejar, mas, meus queridos, há uma conexão entre você e o além, o que quer que você pense que seja. E então a informação começou a vir como ela era. Um Deus belo, amoroso, que não julga, que reúne as coisas, almas que sempre estiveram lá, não necessariamente foram criadas apenas para estar no planeta. Uma velha energia da natureza humana foi então colocada sobre Deus, e ainda é assim, dizendo que Deus é tão disfuncional quanto os humanos. Que Deus estabelece regras, tem certos tipos de disciplinas. Que Deus se importa com o que você faz, se você vira direita ou esquerda. Então, se você fizer errado, esse belo e amoroso Deus te levará e punirá sua alma pela eternidade, se você não fizer corretamente. Meus queridos, isto é a natureza humana, isso não é Deus. E lentamente, muito lentamente,
especialmente após a mudança, há um despertar em tantas pessoas. Um despertar que diz, talvez aquilo que nos foi dito seja levemente diferente. Esses que amam seus profetas ainda podem amar seus profetas. O profeta é belo e está cheio com conhecimento, amor, sabedoria, benevolência, pureza, poderes de cura. Vocês ainda podem amar seu profeta e compreender que talvez, apenas talvez, o Deus que o profeta representa seja muito maior do que foi ensinado a você em qualquer doutrina. É muito maior, mais amoroso, mais gracioso, mais compreensivo. E é aí que ele está hoje. Esta mudança está começando a despertar tantas pessoas para potenciais. Vocês não necessariamente sentam-se na luz e são mudados. O que acontece é que vocês se sentam à luz e veem coisas que vocês não viam na escuridão. Então cada um e cada ser humano tem a chance de ver algo que eles não viam antes. Não há energia de orientação que está sendo colocada sobre o planeta que não estivesse lá antes. Ao contrário, são seres humanos, como sempre foi, como deveria ser. São seres humanos controlando a si mesmos com livre-arbítrio. E a iluminação que acontece é aquilo que é realizado como resultado do livre-arbítrio. E conforme a luz é acesa neste planeta, o livre-arbítrio de bilhões começa a vê-lo ou não. As velhas almas são as primeiras a despertar. As velhas almas estão aqui, estão ouvindo, são parte disso. Aquilo que nós chamamos de a experiência lemuriana. As canalizações destes dias falarão sobre isso, principalmente sobre isso. Mas nós precisamos começar do início. Nós precisamos dar a vocês alguns insights sobre como isso ocorreu. E cada vez que nós falamos sobre a história, aqueles que ouvem e que são historiadores ou cientistas giram seus olhos e param de ouvir. Deixe-me dizer-lhes algo a respeito da natureza humana. Cientista, historiador, apenas por um momento. Você está empolgado com a história? Historiador, arqueólogo. E a resposta é sim. Você não teria feito estas coisas. Você não teria os graus que você tem. Você não estaria tão empolgado a menos que você realmente estivesse a bordo com estas coisas que a humanidade fez, como aconteceu, o que está acontecendo. E no entanto, vocês se pintam dentro de uma caixa daquilo que vocês acreditam que aconteceu. Vocês passam por uma escola e os instrutores pintam para você aquilo que foi descoberto. Eles então postulam, baseado nas descobertas que foram feitas, qual era a probabilidade do que aconteceu antes deles saberem aquilo que aconteceu. Há extrapolação, e é lógico. E isso então se torna um modelo do que aconteceu no planeta. Você poderia pensar que um arqueólogo, ou um historiador, ou um cientista estariam babando por coisas melhores conforme elas são descobertas. E eu direi o que acontece. Esta é uma velha energia tão lógica e linear, mas, meus queridos, é isso que acontece. Eles babam desde que a descoberta apoie a caixa que eles têm do que aconteceu. E quando eles descobrem algo que está fora daquilo que foi ensinado a eles, eles frequentemente descartam. E eles não estão sós. Os físicos fazem a mesma coisa. Isto é a natureza humana. E este é o construto que começará a mudar. O construto que a maioria nem mesmo reconhece que existe. A caixa de crença
da ciência e da história que mantém a si mesma baseada naquilo que ela já viu, não o que não viu. E, portanto, quando nós começamos a falar sobre o planeta de formas que não estão na escola ou que foram ensinadas, isso é descartado imediatamente como algo esotérico que não há nenhuma evidência. Portanto, não olharemos para essas coisas. Eu estou diante daqueles que estão ouvindo e eu dou a vocês história que é bela, além do escopo da educação no planeta, uma que não necessariamente se encaixa nas caixas daquilo que é ensinado. E se estas caixas se abrissem e permitissem para o potencial e a possibilidade de algumas destas coisas, seria o caminho rápido para um glorioso potencial e informações que seriam tão mais grandiosas e cheias de maravilha, mais do que há até mesmo conforme vocês olham para ela agora. A história da humanidade é tão grandiosa em seu desenvolvimento, na forma como vocês chegaram aqui, não com relação ao que vocês fizeram, mas o que Deus fez. Meus queridos, se vocês não compreenderam ainda, há vários tipos de acásticos. E aquele que nós pedimos no qual que vocês se concentrem, e é isso que vocês estão fazendo nesta série de seminários, é o que nós chamamos de o acástico do ser humano, da alma do ser humano. Toda vez que falamos sobre almas, nós a identificaremos. É a alma do ser humano. E nós já dissemos isso antes, naquelas palestras a respeito das almas, as canalizações a respeito das almas. Há muitos tipos, mas a alma do ser humano, esta é aquela com Deus em seu interior. É a única. Com Deus no interior. A alma do ser humano. E ela começa literalmente aqui, neste planeta. As visões que o médico, o doutor, teve são tão magníficas porque elas são metafóricas. Em outras palavras, aquilo que o ser humano pode compreender e desenhar e imaginar, o que significa que há coisas que o ser humano nem mesmo pode compreender, mas você tem uma imagem interior daquilo que poderia ter acontecido. Não quando você chegou aqui, mas mesmo nos estágios de planejamento, antes de chegarem aqui. Como isso se alinha, como essas coisas se conectam, como capta aquelas coisas na caverna da criação, de forma que vocês estão aqui hoje como quem vocês são. Cada um de vocês, bilhões, tem uma alma que é tão grandiosa. Mas aqueles que estão à minha frente, que estão ouvindo, as velhas almas, são aqueles que podem muito bem incluir a Lemúria. Mas eu estou me adiantando aqui. Há algo chamado de a alma cósmica. E é uma palavra ruim para usar. A alma é algo que vocês consideram que pertence a vocês, com seu nome, com seu corpo. Nós já discutimos que isso não está correto, mas quando se fala da alma cósmica, isto é você quando você não está aqui. Isto é o você quando você está em casa, e eu quero dizer, não aqui. Esta alma que você tem, não a alma humana, a alma que é cósmica, é quem você é no universo. Perceba, não houve início e nem fim de quem você é. Você vem e vai neste planeta tão frequentemente. Suas vidas são tão curtas e envolve uma única alma. A alma cósmica se torna a alma humana parcialmente por aqueles tempos. Nós falamos sobre isso antes. Parte de quem você é permanece do outro lado. Você sabia disso? Você chama isso de eu superior, ou como quer que queira chamar. Mas você está consciente de que parte de você está sempre um pouco além de você. E que há tanto de você que está aqui.
Esta é a alma que você conhece, mas a alma cósmica é sobre o que nós queremos falar e discutir. A alma cósmica é aquela que viu a Terra sendo criada, muito antes de vocês até mesmo pensarem que o universo estava lá, vocês já estavam. A alma cósmica tem seu próprio akáshico. Quantos universos você pensa que você fez parte? Quantos planetas de livre-arbítrio você acha que fez parte, velha alma? Você não tem nenhuma ideia, você não pode conceber isso porque o seu akáshico apenas se lembra do akáshico humano. Não é permitido a você ir além disso. Mas quando você não está aqui, a cena é muito, muito maior, muito maior. Aqui está o que eu quero dizer a você. Biólogo, ouça. Historiador, ouça. Este planeta evolui biologicamente de acordo com um grande plano que não é aleatório. Biólogo, historiador, vocês podem conectar qualquer forma de evolução que vocês quiserem no desenvolvimento de uma célula simples até um ser humano, e vocês não captarão corretamente. Por mais tempo que vocês pensem que tenha demorado, meus queridos, teria levado quase a eternidade para chegar a este lugar, indo de uma célula simples para um ser humano. Isto foi feito por um plano com um propósito e rápido demais para ter sido algo aleatório. Isto foi o desenho humano. O amor começou do início, no nível micro, para criar um ser humano em uma curta quantidade de tempo. Enquanto esse planeta tem vida, é absolutamente impossível. Jogue os dados e tenha um 2,6 por 10 anos e você estaria próximo das probabilidades disso, da forma como aconteceu. E alguns biólogos estão literalmente olhando para isso e fazendo seus cálculos através de alguns computadores que vocês têm, olhando para o darwinismo e todas as coisas que vocês têm que poderiam criar este tipo de evolução, e estão começando a reconhecer que não poderia ter acontecido sem uma consciência, um planejamento que excede qualquer coisa que está aqui, que acelerou e o acelerou e o acelerou, até que vocês chegaram até o lugar onde os seres humanos estavam prontos para a semente que veio das estrelas. Há evidência disso. Eu pedi ao meu parceiro para apresentar um pouco disso daqui a pouco. Mas este planeta desenvolveu-se rápido demais para ser aleatoriamente. E então os Pleiadianos vieram. Meus queridos, há aqueles de vocês que ainda não compreendem o que era a Lemúria. A Lemúria não era o jardim do Éden. Isso foi dezenas de milhares de anos muito antes da Lemúria ter acontecido. Quando a semeadura começou, a história da criação, sobre a qual vocês leem em tantas escrituras, é acurada e é verdadeira e é toda metafórica. Literalmente aconteceu exatamente desta forma. Retorne àquilo que é fundamental, que vocês aprenderam enquanto crianças. Isso é acurado e é verdadeiro. Algo chamado o Jardim do Éden é uma metáfora para Gaia. Gaia é a energia mãe. Eu posso dizer a você agora que Gaia foi tão importante nesse avanço, nessa evolução muito avançada do ser humano. Foi Gaia que cooperou de forma tão grandiosa, de maneiras que vocês ainda não sabem, para forçar a velocidade de como isso aconteceria. Indo de uma célula simples, micróbios, praticamente a um ser humano, de uma forma tão rápida. Tudo desenhado, tudo pronto para começar. Foi mais do que apenas seleção natural, isso foi forçado. E Gaia estava aqui para aceitá-lo. Gaia
não apenas tem uma energia, mas também uma consciência. Nós até mesmo a chamamos de a alma de Gaia, a alma coletiva. Abraçadores de árvores, nós já falamos sobre isso antes. Você não abraça uma árvore, você abraça todas elas. O Jardim do Éden é Gaia. O Adão e Eva são os nomes dos gêneros, homem e mulher. E de acordo com esta bela história metafórica, um anjo veio e mostrou a eles e implantou neles o conhecimento da escuridão e da luz. Isso está implícito na escritura de que o conhecimento não estava lá antes. O anjo deu a eles. Isto é acurado e é verdadeiro. Os humanos estavam prontos para aquilo que eu chamarei de a semeadura, com a informação da luz e da escuridão. Dezenas de milhares de anos antes da Lemúria. Nós diremos 200 mil anos atrás. Tudo começou. Se vocês compararem isso a um planeta de 4 bilhões de anos, foi apenas ontem. E então, uma aceleração. Algo mais aconteceu. Meu parceiro falará sobre isso. A evidência disso. Quando a humanidade começou a mudar e já não era mais como os outros mamíferos do planeta. Até mesmo os biólogos perceberam isso na história que eles podem ver. E eles o estudam. Onde entra a Lemúria? Retorne 50 mil anos. Não a história de Adão e Eva. A Lemúria é a plataforma de lançamento dos ensinamentos. Vocês chegaram até um certo ponto onde o ensinamento começou. E aqueles que semearam vocês das estrelas vieram para ficar. Meus queridos, há algumas culturas, em alguns lugares, incluindo a sua própria, que dizem que eles ainda estão aí. Alguns deles assumiram nomes lendários, como Pele, por exemplo. Não é interessante? A deusa do vulcão ela mesma, a ilha ela mesma, tudo que é feminino. Diferente dos deuses gregos que começaram com os homens e então isso os tornou disfuncionais, Pele permaneceu a mesma. Pele é o eco metafórico da mãe pleiadiana, que compreende e é poderosa e amorosa e sábia. É uma lenda, meus queridos, mas é importante para o lugar onde vocês estão. E então, este episódio em particular na história, que é o pequeno continente de Lemúria, foi aquilo que era a maior montanha no planeta, empurrada para cima por aquilo que vocês chamam de o magma de um hotspot, por um tempo, para poder semear esta plataforma de lançamento. E nesta montanha, muitos de vocês participaram uma vez. Foi muito especial aqui. Vocês não reencarnavam várias vezes aqui. Vocês apenas estavam aqui por uma única vez. E isso criou algo interessante na civilização da Lemúria. Vocês eram sempre novatos. E portanto precisava haver um ancoramento. E o ancoramento era este: que os pleiadianos, as mães, eram as professoras. E elas criaram um grupo de humanos que viveram por muito tempo, que também eram os professores. Então, precisava haver uma estabilidade para o amadurecimento da informação crescer. Vocês não podiam ter novatos vindo e indo, sem a estabilidade de alguns que permaneciam e passavam adiante a informação. E então estes se tornavam as velhas almas, apenas poucos dos lemurianos.
Alguns deles estão aqui. Alguns deles sabem que estão aqui. Eles não sabem o seu papel, eles nem sabem quais são os seus nomes lemurianos, mas eles estavam aqui. E eu não quero dizer aqueles que fizeram a passagem, eu digo aqueles que permaneceram por muito tempo. Meu parceiro não era necessariamente um deles, ele não era um professor. É interessante. Quem ele era, o que ele fez, é insignificante. Ele não era um professor. Os professores estão aqui, alguns deles agora. E estes são aqueles que soarão mais com a terra que está aqui. Isso traz vocês para 50 mil anos atrás. Nós falaremos mais sobre isso conforme prosseguirmos. Nós daremos a vocês informações sobre aquilo que é a borda da caldeira. Nós falaremos mais sobre Makua, como nós fizemos na última noite. Nós daremos alguns insights, talvez, sobre o que realmente aconteceu. Mas, meus queridos, que não se perca que na história da humanidade, não escrita, não vista, não descoberta, vocês estão em um dos lugares espirituais mais importantes para todo o planeta. Não é um acaso que esta montanha esteja no meio do Oceano Pacífico. Não havia forma de viajar para ele e dele. Não poderia ser parcializado, não poderia ser mudado, não podia ser conquistado. E permaneceu mesmo por milhares de anos. A pureza foi a mesma, o ensinamento o mesmo. As mães permaneceram as mesmas. Você poderia se perguntar, como poderia qualquer criatura de qualquer planeta, em qualquer lugar, viver por milhares e milhares de anos? Porque, meus queridos, os pleiadianos vieram de um planeta graduado, onde a biologia não necessariamente é como vocês pensam nela hoje. A alma deles, há muito tempo atrás, se integrou com sua biologia, de forma que eles são quase eternos, em forma biológica. Quase eternos. Eles escolhem ir e vir entre aquilo que é o véu. E então há isto. Você pode olhar para eles como deuses, e muitos o fizeram. Mas chegará um dia quando vocês serão exatamente como eles. Este é o plano. É isto que aconteceu em 2012. Este é o início deste ciclo, que é tão magnífico. O motivo pela comitiva vir, o motivo porque os anjos estão aqui, o motivo do porquê a galáxia está olhando para vocês, devido ao que aconteceu e o que está acontecendo agora. Tudo que vocês veem neste planeta que é tão estranho, que tem tantas mudanças, que está incomodando tanto a vocês. Tudo se trata da mudança. A sistemática dos sistemas precisa mudar, transformar-se. As coisas precisam cair e depois serem reconstruídas para que a integridade comece novamente. E este é um exemplo. O que é ensinado nestes dias é o centro da espiritualidade, dos ensinamentos das mães que estavam aqui. Enquanto vocês estão aqui, estejam abertos para fazerem downloads. Eu falo daqueles que estão na montanha agora. Estejam abertos para downloads. Isso significa aquela palavra que todos vocês conhecem, que é um vernáculo, todos vocês compreendem. Esteja aberto para receber algo que é não linear e que será pervasivo em seu corpo e que é novo e cheio de luz. Ideias de ahá. Alguns de vocês não terão a compreensão do download até que vão embora. E vocês retornarão para de onde vieram, e alguns de vocês vivem aqui. Vocês retornarão para suas casas e então vocês estarão mudados. Mesmo aqueles que vivem aqui e sentem a terra sob seus pés terão novos sentimentos sobre o que significa. Perguntas foram feitas, e por que neste topo de montanha específico, que agora vocês chamam de a Grande Ilha, é específico com relação às outras? E isto é porque esta, mesmo 50 mil anos atrás, é onde estava a pele.
Porque há 50 mil anos atrás, não muito era diferente. Era um pouco mais ativo o vulcão aqui, mas os outros estavam extintos. É aqui onde ele fluía, é aqui que Nova Terra era criada. É aqui onde muitos dos ensinamentos foram transmitidos. E nesta montanha em particular, deste pico em particular da montanha, que se tornou então uma ilha. Esta é a lição de história. Aqui está a revisão. Se você pudesse ver o seu acástico cósmico agora, se você pudesse ver o seu acástico cósmico, isso tiraria o seu fôlego. De repente, o véu se levantaria e você diria: sou eterno. E esta ideia de ir e vir, morte e nascimento, vai embora. Vai embora. Você veria as muitas encarnações como uma, como nós vemos. Você veria sua alma retornando várias vezes. Você não morre. Você não morre. O seu corpo se cansa. Isso é tudo. Você não morre. Duas percepções distintas. A vida não se relaciona com a biologia. Simplesmente não. Eu posso dizer quem é a comitiva novamente e outra vez. Desde que meu parceiro tem estado aqui, desde a primeira vez, a comitiva é composta frequentemente das almas que vocês amaram e perderam em suas vidas. Eles ainda estão aqui. Aqui está a parte confusa. Tantos reencarnaram e, no entanto, eles estão aqui na comitiva. Como poderia isso ser? Bem-vindos à multidimensionalidade não linear, onde muitos podem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Você acredita nisso com relação a Papai Noel? Então por que é tão difícil? É isto que é. Você está aqui no momento certo para sentir coisas, talvez, que você não estava pronto para sentir. Para ter ensinamentos, porque você se lembra deles, você se lembra. E você se lembra do professor, da professora. E frequentemente isso trará lágrimas aos seus olhos. Se dar conta de que você está tão fora do mundo. Seu próprio DNA não é totalmente humano. Esta é a história de amor. Falarei mais sobre isso. Isto é quem você é. Isto é quem você é. Observando este planeta em um acástico cósmico que se lembra de todas as galáxias, todos os universos. Você nunca nasceu. Nascer é uma palavra ruim. Você nunca teve um início. Você está em um tempo circular. Você sempre foi. Onde está o fim e o início de um círculo? Isto é quem você é. Mas para a Terra, você representa o início dos ensinamentos, da pureza e o amor do Deus interior. A unidade de todas as coisas pertence a vocês. E agora vocês começam a retornar com esta percepção de tudo o que é. A mais, eu voltarei. Eu sou Cryon e amo a humanidade. Na Terra, do lugar onde vocês aprenderam tudo a meu respeito. Tudo sobre aquilo que é Deus, tudo sobre você. E assim é.